Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Aqui eu sou o professor Bruno, professor de Geografia e Atualidades. E hoje aqui nós, a equipe do Energia, preparamos uma aula bem legal, bem objetiva, clara, sobre os aspectos geográficos e históricos aí do município de Chapecó. Então, vamos aí começar o nosso bate-papo, começar a nossa aula. Sejam então todos bem-vindos. Olhando aqui para a nossa telinha, apresentando para vocês como será organizada a nossa aula, certo? A nossa aula foi dividida em dois blocos, certo? O primeiro bloco se refere à localização, à extensão territorial, à população e à economia do município de Chapecó. O bloco 2 se refere então ao breve histórico e aspectos culturais, como folclore e tradições, certo? Então nós focamos aqui, por exemplo, na linha histórica aí da formação da cidade de Chapecó, certo? Você vai observar na aula de hoje, por exemplo, que Chapecó, antes de se chamar Chapecó, ela teve outros nomes. Então você que está aí na telinha, fique bem claro, né? Fica aí ligado que Chapecó teve outros nomes, que caiu já em prova da FEPESE, né? Então, para ficar aí mais claro, mais ligado, depois da nossa parte teórica, eu vou apresentar para vocês alguns modelos de questões da FEPESE, certo? Na qual vai cobrar este conteúdo. Tipo assim, você deve estar pensando, ô Bruno, tipo assim, o que eu tenho que estar atento? Como que isso cai? Cara, preste bem atenção na aula de hoje. Eu vou dar o dado, vou te dar o número, vou te dar as principais características e depois eu vou te mostrar como que isso é cobrado em prova. Fechou? Beleza? Então, voltando aqui para a nossa tela, certo? Olha só. Vamos começar com o bloco 1 então. Eu fiz aqui uma provocação para vocês, certo? Uma provocação, por exemplo, Chapecó é o maior e mais importante, e mais importante cidade do oeste catarinense. É conhecida como capital do oeste, capital da agroindústria e capital do turismo de negócios, sendo também um polo universitário. Então eu fiz uma provocação para você. Como que eu vou entender esses nomes todos, né? Por que que Chapecó tem esses nomes? Então, por favor, acompanhe aqui comigo a nossa telinha. Vamos lá. Começando aqui pela localização. Então, Chapecó, conforme vocês podem observar aqui no nosso mapa, ele fica ao oeste do estado de Santa Catarina, certo? Ele fica aqui ao oeste do estado de Santa Catarina. Ele fica a 630 km de Floripa. Então isso é muito importante. Fica a 630 quilômetros de distância da capital catarinense. E nós temos nessa região o entroncamento com as BRs 282, 480 e a SC 283. Ok? Beleza? Continuando aqui então. Bom, aqui eu trouxe para vocês os municípios vizinhos de Chapecó. Eu ia falar Balneário, perdão, gente, é Chapecó, certo? Olha só, Cordilheira do Alto, Guatambu, Planalto Alegre, Lajeado, Rio dos Índios, Herval, Xanxa e outros aí. Então, que mostra para nós a distância de Chapecó desses municípios. Do seu outro lado, do seu lado direito, nós temos aqui um mapa que vai mostrar para nós justamente o que? A região metropolitana de Chapecó. E aí eu te chamo aqui para a tela principal. Vamos lá. Chapecó é a cidade de referência no oeste de Santa Catarina, certo? Então nós vamos falar o quê? Nós vamos falar praticamente da importância dessa cidade para o oeste. É o ponto de referência, certo? Voltando aqui para a nossa imagem, olha só, essa grande mancha que vocês estão vendo aqui é Chapecó, certo? Depois nós temos algumas manchas escuras ao redor de Chapecó, que seria o núcleo de RM. O que seria o núcleo de RM? Núcleo de região metropolitana, certo? Preste bem atenção, núcleo metropolitano e região metropolitana. São duas coisas importantes para você estar atento. O núcleo metropolitano é o centro, o miolo de Chapecó. A região metropolitana são as cidades
ao redor de Chapecó, que vai se conectando com o município, com a cidade de Chapecó. Então, olhando aí na nossa telinha, conforme você pode observar aí, nós temos aí Guatambu, Planalto Alegre, Nova Itaberaba, Xaxim, Alvoredo, né, Paial e tantas outras que formam o núcleo da região metropolitana. Mas, olha só, voltando aqui, preste bem atenção, este núcleo está em expansão. Certo? Ele está em expansão. Lembra do que eu acabei de comentar, né? Chapecó é uma cidade referência no Oeste. A sua região, vamos dizer assim, metropolitana. É a grande metrópole. Mas é importante resgatar o seguinte, você que está aí do lado. Recentemente o IBGE nomeou Florianópolis como uma região metropolitana. Até então nós só tínhamos a região sul, Curitiba e Porto Alegre como destaque. Florianópolis ganha destaque. Mas Chapecó no Oeste, que é do outro lado, também ganha essa referência, esse ponto de referência como uma região metropolitana. Certo? Se você pesquisar nas bases do IBGE certinho, vai ser difícil você achar Chapecó como região metropolitana, porque foi Florianópolis a nomeada. Mas, como um ponto de referência para nós aqui do estado, chamamos então aí Chapecó. Fechou? Beleza? Volta aqui para nossa telinha, galera. Continuando aqui, vamos lá. Esse mapa aqui que eu trouxe para vocês é o mapa criado pelo Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas. Ó, observem comigo aí, ó. Aqui já tem uma imagem um pouco mais ampla, né? Nós temos aqui os municípios próximos, que eu chamei o núcleo metropolitano, que eu havia comentado com vocês, e a área de expansão dessa metrópole. Então, por exemplo, pessoal aqui, ó, de Vargueão, Passos Maia, Ponte Serrada, eles possuem uma referência, mais um pouquinho aqui, uma referência que seria Chapecó, certo? Uma referência, por exemplo, na política, uma referência, por exemplo, em aeroporto, e aí a gente vai ver então a importância de uma referência regional. Fechou? Beleza? Tranquilo? Bora lá continuarmos então. Outro ponto importante, eu trouxe para vocês um aspecto físico, né? Se você observar aí, nós temos duas imagens, dois mapas. O da direita, chamamos aí de mapa ipsométrico, que vai trabalhar, né, principalmente a elevação das áreas. E do seu lado esquerdo, nós temos aí o mapa de bacias hidrográficas, certo? Acompanhe comigo a análise dessas duas imagens, desses dois mapas. Se nós pensarmos aqui nesse mapa da esquerda, olha a baita área que nós chamamos de bacia do rio Uruguai. Por que rio Uruguai? Porque é o rio principal, certo? Então, se nós observarmos aqui, repare que o rio Chapecó, olha só, a região então em que abastece Chapecó. Voltando para a minha tela principal, eu chamo a atenção de vocês para isso. Preste bem atenção aqui. Chapecó fica no oeste. Nós temos o principal e maior rio do estado, que é o rio Uruguai. Certo? Então, cuidado que pode cair na prova, galera. O seguinte, o maior e principal rio do nosso estado abastece o que? Chapecó. Abastece, ou a bacia hidrográfica que abastece Chapecó, melhor assim, né? A bacia hidrográfica que abastece Chapecó é a bacia do Uruguai. Fechou? Uma dica aí para você. Volta aqui para nossa tela, voltando aqui, ó. Se nós olharmos aqui para o mapa ipsométrico, repare na tonalidade de cores, certo? Cada cor significa uma altitude. Bom, eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. Volta à minha tela principal. Preste bem atenção no seguinte. Eu não sou muito bom de desenho, certo? Mas eu gostaria só de tentar ficar mais claro aí para você. Olha aqui, acompanha comigo. Nós temos aqui o litoral, vamos supor que isso aqui seria o litoral de Santa Catarina. Então eu tenho aqui a minha referência, a capital, Florianópolis. Ok? Depois nós vamos ter serra, e depois mais ou menos por aqui, tá? É só simbólico. Nós vamos ter Chapecó, ok? Conforme eu mostrei para vocês no início da nossa aula, nós temos aí uma distância, né, de mais de 600 km. Então não é tão pertinho assim, certo? O que eu quero que vocês prestem atenção?
Eu saio de Floripa e vou para Chapecó. Tá vendo? Vai aumentando a minha altitude. Eu passo pelas serras. Então eu tenho que entender o seguinte: Chapecó, ele está no interior do estado. Se ele está no interior do estado, então ele vai sofrer um fenômeno chamado continentalidade, certo? Que fenômeno é esse, Bruno? É o fenômeno na qual deixa as características mais acentuadas, certo? Se é frio pra caramba. Se é quente pra caramba, certo? Diferente de Floripa, galera. Olha só, Floripa sofre com a maritimidade. Obviamente, só você observar o nome, né? Mar. Ou seja, Floripa tem o mar que vai deixar a situação um pouquinho mais equilibrada, né? Um pouquinho mais amena. O frio de Floripa não é o mesmo de Chapecó. O calor de Floripa não é o mesmo de Chapecó. Por quê? Porque Chapecó sofre com a continentalidade e Floripa a maritimidade, certo? Isso é um fenômeno muito importante. Outra coisa importante, conforme eu mostrei para vocês aqui na telinha, volta lá para a nossa telinha, olha só. Nós estamos falando mais ou menos por aqui, ó, vamos pegar aqui, mais ou menos por aqui, nós estamos falando de uma altitude, de um ponto de entre 400 a 800 metros, né, aí de altitude, de elevação. Então nós estamos falando de uma região bem mais alta. Aqui nós temos, vamos pegar aqui, ó, desculpa, nós temos aqui as Serras Cravadas, certo? Então uma informação de grande importância aí, sobre a localização. Bom, falando da população, o que eu tenho que prestar atenção da população, galera? Vamos lá. Analisem comigo essa imagem que está aparecendo aí na sua telinha. Olha lá, população. A colonização foi italiana. A colonização foi italiana. As principais etnias, italiana, alemã e polonesa. Certo? Então, volta aqui. Muito importante. Ó, detalhe, muito importante essa informação. Eu não estou dizendo, olha só, muito importante que pode cair em forma de alternativa na prova. Eu não estou dizendo que é somente italiano, alemão e polonês. Existem outros. O que eu estou querendo dizer são os principais. Cuidado, tá? Cuidado. Então, volta aqui para a nossa imagem, olha só. Volta aqui para a nossa imagem. Olha lá, nós estamos falando aqui que a colonização era italiana. Porém, o que acontece? Nós temos aqui outros tipos, né? A alemã, a italiana, a eslava, acabei de falar da polonesa também, né? Então, olha só que interessante. Esse mapinha aqui, ele mostra para nós aqui no estado de Santa Catarina, no modo geral. Repare que nós vamos ter aqui o Vale do Itajaí, a galera de Blumenau, perdão, me deu um branco, Blumenau. Agora o que interessa para nós é o lado de cá. Ó, Rio Uruguai, Pacha, olha aqui a grande mancha que eu encontro aqui no oeste. A italiana, certo? Então podemos dizer que a colonização ou a presença maior é a italiana. Mas cuidado, não é somente a italiana. Fechou? Beleza? Bom, um outro ponto importante que eu queria aprofundar com vocês é a economia, certo? Eu trouxe para vocês alguns dados importantes. Acompanhem, por favor. Primeiro, ela é conhecida como um polo agroindustrial do sul do Brasil e centro econômico, político e cultural do oeste do estado. Volta aqui. Olha só, galera. Lembra que eu acabei de comentar? Vamos voltar um pouquinho aqui. Que o estado tem uma referência. Qual é a referência do estado? A capital. Né? A capital de um estado é a referência daquele estado. Ok. Mas nós estamos falando de uma região distante da capital, depois das serras. Quem é a referência depois das serras? Neste caso, no oeste, porque, ó, escuta aqui. Cuidado, não confundam oeste com meio oeste. Não confundam. O meio oeste você vai ter Lages ali, a galera. Nós estamos falando mais para lá, certo? Mais para lá. Bem quase divisa com o país vizinho. Aí sim nós vamos destacar o quê? Chapecó, tá? Então, Chapecó, ele é uma referência política, uma referência econômica e uma referência
cultural também. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro, para vocês vão entender por que tanto assim referência cultural. Fechou? Volta aqui para nossa telinha, vamos lá? Voltando para nossa telinha. Quero lembrar a todos, né, se surgir alguma dúvida, alguma contribuição, o chat está liberado, tá, pessoal? Fiquem à vontade, podem colocar suas dúvidas e também suas contribuições. Sejam bem-vindas as contribuições, certo? Talvez tenha alguma informação que eu não aprofundei tanto, ou você achou interessante, escreve aqui no chat para nós, tá? Escreve aqui no chat para nós, é de grande importância para todos nós, tá bom? Vamos lá, então nós temos aqui o Centro Econômico, o Político e Cultural do Oeste do Estado, certo? Que interessante, olha só, Chapecó tem um prestígio internacional, principalmente pela exportação de produtos de natureza animal, certo? Já vamos aprofundar um pouquinho o que eu quero dizer com isso, tá bom? Do lado direito, tem uma informação de grande importância para todos nós. Olha só, nós temos aqui agropecuária, indústria e serviços, certo? Vamos analisar comigo. Aqui nós temos então a agropecuária, aqui é a indústria e aqui os serviços. Esses são os principais municípios que em 2017, né, se destacaram no PIB. Repare que Chapecó tem um PIB de 1,9. Repare que é o maior PIB de todos os municípios aqui listados no setor agropecuário. Ou seja, a nossa referência no estado é Chapecó. Depois nós vamos ter a indústria, vamos analisar, o índice de Chapecó está em 26,9, certo? Obviamente, tem outros que vão destacar mais, como por exemplo Joinville, Jaraguá do Sul, né? Brusque, vão se destacar muito na indústria. Por quê? Por que Chapecó tem um índice menor aí comparado a alguns municípios? Porque o polo forte, voltando aqui, o polo forte da economia de Chapecó não é a indústria. É o que? A agroindústria. Bruno, eu não entendi. Porque quando eu falo indústria, eu estou falando de diversos tipos de produção ali. Pá. A agroindústria é a produção da indústria voltada para a pecuária e agricultura. Certo? Esse sim é o forte de Chapecó. Então, uma das perguntas que podem cair aí na prova do processo seletivo é justamente o quê? Qual é a principal fonte econômica do município? Qual é a principal economia do município? Né? Então, nós vamos encontrar aí o agronegócio e o turismo de negócio. Certo? Vocês vão ver aqui em números daqui a pouquinho que o agronegócio é o que mais sustenta o município. Certo? Existem alguns benefícios, né? Ou alguns pontos, vamos dizer assim, positivos que favorecem esse tipo de economia. Fechou? Tranquilos? Bora lá participar conosco de novo? Continuando aqui a análise da nossa imagem. Repare, e serviços? Se nós pegar aqui, Chapecó está com 71,2. Olha só que interessante, né? Ele só perde para quem? Joinville, Itajaí, Floripa, São José, na Grande Florianópolis, Criciúma, Brusque e Balneário. Ou seja, quase tudo, né? Por quê? Mas interessante, por quê? Porque o forte, conforme eu havia comentado agora há pouco, é a agropecuária. Nenhum município ganha de Chapecó em agropecuária, tá vendo? Nenhum. Mas em compensação, em outros setores, outros municípios acabam ganhando de Chapecó. Certo? Mesmo assim, olhando aí, ó, em números, em reais, vamos dizer assim, o Oeste, ele contribui com o PIB com 46, quase 47, vamos dizer assim, bilhões de reais, certo? E esses 46, quase 47 bilhões de reais, a origem deles é qual? O agro, tá? O agro. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Participação do PIB em 2017, agora aqui geralzão, tá? Aqui é específico por setores da economia, aqui é o geralzão. E aí, novamente, nós colocamos Chapecó aqui numa média geral, tá? Uma média geral. Lembrando que a anterior era por setor. Beleza? Olha só que interessante, Chapecó está entre os 12 municípios que correspondem a 50% do PIB catarinense. Então, pessoal, você que vai prestar a prova aí de Chapecó, muita atenção aí, tá? Nós estamos falando de um município rico, certo? De um município muito rico.
Rico em que sentido? No setor do agro, certo? E é importante pensarmos o seguinte, o agro é o que move a economia do nosso país, certo? Certo. E dentro deste coração financeiro brasileiro do agronegócio, Santa Catarina tem uma participação muito importante, certo? Principalmente no setor de suíno e ave, tá? A avicultura e o mercado de suínos. Nosso estado, principalmente a região aí de Chapecó, principalmente o centro econômico do agronegócio, que é Chapecó, se destaca aí de uma maneira, como se diz os nossos amigos, baita, né? Uma baita participação aí no mercado. Fechou? Continuando aqui a analisar os números, vamos lá? Vamos lá? Bom, por exemplo, outro ponto importante que devemos ficar atentos seria aqui, ó. Repetindo aquele chamado que eu fiz agora há pouco, né? A cidade tem fama internacional por ser grande exportadora de produtos alimentícios industrializados, certo? De natureza animal, ocupando um destaque na economia catarinense. Agora, interessante. Aqui eu coloquei algumas marcas famosas, a marca Aurora, Perdigão Sadia, existem outras, tá? Eu só trouxe algumas só para você conseguir memorizar este assunto, ok? É também considerada a capital olha que interessante, pessoal, capital latino-americana de produção de aves, certo? Conforme havia dito, e aqui, ó, Centro Brasileiro de Pesquisas Agropecuárias. Então, Chapecó, galera, não é somente pela fama de exportadora de produtos, certo? Chapecó também se destaca e muito como Centro Brasileiro de Pesquisas Agropecuárias, certo? A IPAGRE, por exemplo, ela desenvolve vários projetos nessa região, tendo como referência Chapecó, certo? Um detalhe importante de atualidade. Olha só, devido a esse grande reconhecimento internacional, nós temos ali uma grande e importante barreira sanitária, né? Há atividades, né, muito importante na fiscalização e no monitoramento sanitário desses produtos. Por isso que alguns países, né, têm credibilidade nos produtos que saem de Santa Catarina. O nosso estado, ele se destaca em muito nesse perfil, certo? O nosso estado, ele ganha grandes prêmios a nível nacional e internacional em qualidade de barreiras sanitárias. Fechou? Guarda bem essa informação aí. Bora aqui para nossa telinha? Vamos lá. Lembrando a todos que o nosso chat está aberto, certo? Você pode contribuir com sua pergunta ou também com alguma informação que é importante aí para a prova. Fiquem à vontade, aqui no Energia Concursos, vocês sempre são bem-vindos, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Olha lá. Uma notícia, cidade berço da Chapecoense é polo agroindustrial no sul do país. Aqui nós estamos falando de uma reportagem lá em 2016, né, que fala que Chapecó é a 7ª maior economia de Santa Catarina. Emprega 78,3 mil pessoas. Patrocinadora do clube, né, Chapecoense. A Aurora é a 3ª maior da indústria de carne, né, do país. Interessante. A maior indústria de carne do país se localiza no nosso estado, se localiza no município de Chapecó. Qual é a importância de saber isso? Porque é o seguinte, acompanha comigo o raciocínio aqui no quadro. Vamos lá. Pessoal da geografia, tira isso de letra, né? Pessoal aí que vai prestar a prova aí, olha só. Você tem que ficar atento à relação de espaço versus economia, certo? Quando eu falo de espaço aqui, eu vou citar então a cidade de Chapecó, certo? Guarde bem aí esses pontos. Eu estou tentando criar aqui para vocês alguns gatilhos, certo? Para que você consiga aí memorizar o assunto. Então eu tenho aqui a cidade de Chapecó como o espaço. A economia aqui, eu vou citar o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. A indústria Aurora, certo? A indústria Aurora. O que eu quero que vocês entendam? É espaço e economia. Existe uma relação profunda entre esses dois. Quando eu digo produção, certo? Opa! Quando eu digo produção que eu quero dizer produção capitalista, econômica, dinheiro, né?
O município ganha pelos impostos arrecadados, o comerciante ganha, o turismo de negócios ganha, então todo mundo ganha com a produção. E também o outro ponto é a expansão do município, porque quanto mais gente chegando para trabalhar nessas empresas, maior se torna o índice de ocupação do espaço urbano. E aí nós vamos ver a expansão da área urbana de Chapecó. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês alguns mapinhas que fica mais claro isso que eu estou acabando de comentar, tá bom? Bora aqui, por favor, vamos lá para a nossa telinha. Bom, voltando aqui, olha lá. Grandes empresas ligadas à cadeia da indústria de carne estão instaladas na cidade. A mais conhecida é o conglomerado, né? Ou seja, várias empresas que juntas criam o que a gente chama de BRF, como por exemplo a Sadia, né? Conforme eu mostrei para vocês agora há pouco, a Sadia Perdigão, ela forma um dos conglomerados, beleza? Bom, olha só que interessante, só na cidade de Chapecó nós temos 3 unidades. Então isso atrai emprego, emprego atrai pessoas, pessoas ocupam espaço, aí a gente vai ter a dinâmica toda que eu acabei de comentar. Aqui nós temos o mapinha que eu acabei de comentar com vocês. Um minutinho para vocês darem uma observada. Olha aí rapidinho, um minutinho. Beleza? Chegaram a observar? Então olha só, vamos aqui analisar comigo. Esses pontos amarelos que vocês estão vendo se chamam grandes agroindústrias. Então aqui, por exemplo, nós vamos encontrar aqui a região da Sadia, a região da indústria Aurora, também aqui a questão de Chapecó, né? A agroindústria, mais outras unidades da Aurora, Ceval, né? A Cooper Alpha, que eu acho, né? A Cooper Alpha, perdão, Cooper Alpha. Repare, nós temos aqui então vários conglomerados industriais, certo? Esses quadradinhos que vocês estão vendo são bairros, casas. Olha esse recorte aqui. Até então você tinha essa concentração. Quando se abre uma unidade nova ou algo do tipo, olha só, direcionamento da filial na década de 70. Olha o avanço da ocupação. Ó, preste bem atenção aqui. Repare, você quase não tem ocupação aqui, você quase não tem ocupação aqui, nem aqui, e assim por diante. Agora olha aqui como começa a surgir as ocupações, ó. Começa a aumentar mais aqui e assim vai. Então é isso que eu acabei de comentar, galera. Isso atrai ocupações do espaço. E quanto mais o espaço for ocupado de uma maneira legal, que fique bem claro isso, legal, legalizada, etc., a prefeitura acaba arrecadando mais. Isso pode ser revertido aos serviços públicos, certo? Então, toda vez que o município recebe notícia que uma agroindústria, no caso Chapecó, que nós estamos conversando aqui, anuncia que vai se instalar no município, isso é um ganho muito grande. E aí quando eu observo que a Aurora, Sadia, né, tem somente essas 2 marcas, existem outras, possuem 3 unidades nessa região, poxa, quantas pessoas estão recebendo, né, para morar, para ocupar esses espaços, né? Então é muito importante você associar a importância do polo agroindustrial na cidade de Chapecó e os seus impactos. Fechou, meu povo? Beleza? Bora lá para nossas imagens. Voltando aqui para nossas imagens. Bora lá. Perdão, desculpa. Aqui nós temos uma imagem. Desculpa, pessoal. Aqui nós temos uma imagem que mostra para nós já a IBGE 2000, já um pouco mais consolidada. Olha lá. Onde nós temos as maiores densidades demográficas? Nas regiões dos polos industriais, né? Aurora, Chapecó, a Cooper Alpha, né? Repare, e o interessante, as vias de acesso, né? Acompanhem comigo como foram criadas vias de acesso, certo? Para escoar também certas produções. Esses riscos aqui, por exemplo, certo? Então, aqui nós temos, densidade, mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou habitantes aí, e hectares, etc. Repare, olha só. Então, é só para comprovar aquilo que nós acabamos de comentar. Fechou? Bom, agora, aqui já é um dado mais atualizado. Aquele dado que eu mostrei para vocês na reportagem, ele era de 2016, que falava que Chapecó
era o quê? A 7ª maior economia. Agora eu estou com um dado atualizado, direto da Secretaria de Estado da Fazenda, que Chapecó é a 4ª economia de Santa Catarina. Galera, 4ª economia de Santa Catarina. Ou seja, produziu mais de 2016 para cá. Olha quanto foi aos poucos o quê? Crescendo essa economia, este município. Por isso que agora você consegue entender aquele chamado que eu fiz lá no início da aula, né? A capital do agronegócio, o turismo de negócios, etc. Certo? Olha assim, volta aqui, ó, olha lá. Segundo ano consecutivo, Chapecó é a 4ª economia de Santa Catarina, de acordo com dados preliminares divulgados recentemente pela Secretaria de Estado da Fazenda. O valor adicionado que elenca tudo o que o município produziu no setor agropecuário, indústria e comércio, olha lá, os 3 setores, certo? Em 2021 foi de 9 bilhões de reais. Ou seja, este valor representa um crescimento de 20,4% em relação a 2020, que foi de 7 bilhões. Galera, com umas informações dessas, nem precisa então dar tanta ênfase novamente, né? Nós estamos falando aí de um dos corações financeiros do nosso estado. E é importante prestar atenção nisso, porque cada cidade tem o seu perfil econômico. Isso pode cair na prova. Você precisa saber qual é ou quais são os setores que mais geram dinheiro, né? Presta atenção, setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, a indústria. Setor terciário, os serviços prestados. Chapecó tem todos esses, todos. Mas o que mais ganha espaço é a agroindústria. Ou seja, é a indústria do campo, certo? Diferente, por exemplo, de Florianópolis. Florianópolis, o que é o setor econômico que mais dá dinheiro? É o setor terciário, o setor tecnológico, certo? Quem gera mais dinheiro em Balneário Camboriú, por exemplo? O setor terciário, qual? O turismo, e assim vai. Então, todas as cidades têm o seu perfil, né? E você que vai prestar a prova da Prefeitura de Chapecó, tem que estar com isso bem atento, né? Você que mora na região de Chapecó, sabe isso de cor e salteado, mas é bom a gente sempre reforçar essa importância, né? O setor econômico que vai delinear o perfil aí de uma cidade. Fechou? Bora lá para o nosso aqui, nossa telinha, vamos lá? Bom, continuando aqui, por ser referência entre as cidades do oeste catarinense, Chapecó também se especializou no turismo de negócios, mobilizando o setor hoteleiro e uma estrutura de serviço de transporte, hospedagem e companhias aéreas para atender a demanda da região. Também abriga o principal aeroporto da região. Aeroporto, né? O pessoal aí do interior, também sou do interior. Vamos lá, da região, com fluxo de 500 mil passageiros. Volta aqui. Nessa nossa tela que eu acabei de compartilhar com vocês, fica bem claro esse exemplo aqui que eu acabei de dar, ó. Espaço e economia, né? O setor econômico, ele gera riqueza, mas ao mesmo tempo que ele gera riqueza, eu preciso investir em infraestrutura. Lembra que eu comecei a aula dizendo entroncamento de duas grandes BR, 282 e 480, certo? Ali você já tem a noção da importância do sistema rodoviário para a região, para escoar a produção, certo? Aí a boa parte da produção do oeste vai para o porto de São Francisco do Sul. E adivinhe, qual é a via de escoamento? Boa parte a rodovia BR. Certo? Então é muito importante essas duas BRs para o município aí de Chapecó. Fechou? Voltando aqui para a nossa telinha, vamos lá? Bora lá. Não esqueça do nosso chat, pessoal. Deixam suas dúvidas, também suas contribuições com informações importantes. Vamos lá. Continuando aqui. Importante lembrar, pessoal, vamos lá, ó. O rápido e constante crescimento da agroindústria ampliou o mercado de trabalho e transformou-se na base da economia da cidade. Isso, mais tarde, também trouxe outros setores para complementar essa economia, como, por exemplo, o setor metal-mecânico, certo? Que surgiu como alternativa, principalmente, né,
para dar suporte a este coração financeiro, né? E esse setor, ele vem se especializando na produção de equipamentos para frigorífico. Ó, equipamentos para frigorífico. Então, cuidado com pegadinhas na prova, tá? A agroindústria, sim, ela acaba promovendo, né, a atração, vamos dizer assim, de outros setores. Um desses setores seria o metal mecânico, conforme eu estou apresentando aí para vocês, certo? Bom, que por sua vez, né, o que ele vai trazer de grande importância? Localizada em meio a um entroncamento de rodovias federais, que eu acabei de comentar, estaduais, e fácil acesso aos países do Mercosul, como por exemplo a Argentina, que só está, ó, 160 km de Chapecó. Então, Chapecó é um ponto estratégico para negócios transfronteiras no sul do Brasil. Então, com isso, pessoal, fica claro para nós a importância de Chapecó, não só para o estado de Santa Catarina, mas também para o nosso país, certo? Chapecó só está a 160 km da nossa vizinha, certo? E por isso, então, sim, Chapecó é uma das áreas estratégicas da economia nacional. Fechou? Tranquilo? Volta aqui para nossa telinha. Vamos lá. Aqui eu trouxe 2 exemplos de questões que a FEPESB colocou na prova num concurso público realizado em janeiro deste ano, certo? Olha só como que a FEPESB cobrou este conteúdo em prova. Olha lá. Questão 11. A cidade de Chapecó tem destaque na economia por ser considerada polo têxtil? Não. Calçadista? Não. Turístico? Não. Metal mecânico? E aí você pode... Pô, Bruno, mas você acabou de falar metal mecânico, agora você fala que não é. Olha o que eu acabei de circular, galera. Destaque. Então, ó, vou apagar aqui e vou colocar destaque. Volta aqui para a telinha. Foi aquilo que eu comentei com vocês, cuidado com as pegadinhas. Todos os municípios possuem economia, ou boa parte deles, possuem economia nos 3 setores. Possui, galera. Porém, cada um tem a sua particularidade. No caso de Chapecó, a particularidade é a agroindústria. Certo? A questão metal mecânico, metalúrgica, etc., ela surge depois, para dar suporte à principal. Quem é a principal? A agroindústria. Então, voltando aqui para a nossa telinha, cuidado para você não marcar a letra D, tá? Cuidado, não é a D, é a letra E, a agroindústria do sul do Brasil. Certo? Olha só, se eu não ficasse atento, eu poderia ter marcado a D. Ah, mas eu não estou errado. Realmente, você não está errado, certo? Realmente você não está errado, certo? Mas quando o enunciado diz destaque, aí você passa a estar errado, porque o destaque não é o metal mecânico, é sim a agroindústria. Fechou? Vamos para o segundo exemplo? Olha só, o segundo exemplo aqui. Analise as afirmativas abaixo sobre a economia de Chapecó. Olha lá. O município é destaque na exportação de produtos alimentícios industrializados de natureza animal, certo? Começamos a aula falando sobre isso, né? Você tem aí, por exemplo, a Aurora, Chapecó, Sadia, Perdigão e etc. Então tá certo. 2. O município é considerado a capital latino-americana de produção de aves. Falamos isso hoje na aula, galera. Tá certo, produção de aves, nós somos em referência internacional. 3, vamos lá, 3. O município é considerado um grande centro de pesquisa metal mecânico. Não, galera, olha só, volta aqui de novo. Preste bem atenção, volta aqui. Lembra o que eu falei? Tem, mas não é o principal, tá? Guarde bem. Essas palavrinhas na prova, ela acaba ferrando a gente, né? Exceto, principal, mais importante, o destaque. Então, cuidado com essas palavras no dia de prova. Fechou? Cuidado, então você pode acabar deslizando aí. Beleza? Voltando aqui para a nossa questão, vamos lá? Então, tá errada a 3. Errada. 4. O município vem crescendo no setor de turismo rural, destacando a natureza
preservada e a culinária típica. Sim, a alternativa correta é a letra D. E eu vou chamar a atenção de vocês, daqui a pouquinho, volta aqui, para esse item 4 no nosso segundo bloco, quando eu for falar de história, tá bom? Mas é importante destacar sim. Chapecó tem todos esses setores de destaque que eu comentei com você, mas também tem o setor de turismo, né? Prestação de serviços. Certo? Você vai ter aí passeios em sítios arqueológicos, museus, né? E até mesmo chamado turismo rural, certo? Então, por isso que essa alternativa ela está certa. Mas nós vamos deixar para falar nisso daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Fechou? Certinho, galera? Então, fechando aqui a nossa aula de hoje, certo? Quero agradecer muito a sua presença nesse nosso primeiro bloco. Não sai daí, tá bom? Nós vamos começar o nosso segundo bloco da aula, certo? E o segundo bloco da aula, ele vai fazer o quê? Ele vai complementar aquilo que o edital está pedindo, né? Os fatores históricos, os fatores culturais, beleza? Fechou? Então, bora comigo agora. Vamos lá fazer o segundo bloco, certinho? Acompanha comigo na telinha então. Olha só. O segundo bloco, nós vamos ver um breve histórico aí da cidade de Chapecó e também os aspectos culturais de Chapecó, né? Como, por exemplo, quando nós falamos aí de folclore e tradições. Vai contradições. Desculpa, galera. Vamos lá, então? Vamos começar aqui. Primeira informação, um breve histórico. Olha só. Os primeiros momentos, né, referentes ao povoamento regional estão ligados aos paulistas em sua marcha rumo ao sul do Brasil. Volta aqui, volta aqui. Quando a gente fala de paulista, é interessante que nós destacamos alguns pontos importantes dentro de vários contextos da história. Um desses contextos seria a questão de tropeiros e também lá no passado a questão dos bandeirantes. Certo? Então, sim, nós vamos encontrar participação de paulistas na construção da história do município, da cidade de Chapecó. Certo? Então, cuidado, não é... Ah, mas são os gaúchos. Sim, os gaúchos têm muita participação no processo histórico. A gente até brinca, né? Você tem mais gaúcho do que catarinense no oeste de Santa Catarina. Eles têm muita participação, né? Muita mesmo. Mas também nós temos os paulistas. Então, se cair alguma questão sobre, falando alguma coisa dos paulistas, não é mentira, tá bom? Não é mentira. Fechou? Certinho? Bora lá então? Vamos compartilhar a tela com vocês de novo? Olha ali. Vamos lá. É interessante isso aqui, ó. A cidade de Chapecó foi inicialmente habitada por índios Caicangue, né? Gangue, perdão. De onde se originou o seu nome, né? Então, a origem da palavra Chapecó. Vamos lá. A versão mais aceita para o nome Chapecó vem da fusão dos termos indígenas. Exá mais Apê mais Gó, que significa de onde se avista o caminho da roça, certo? Aqui nós temos uma foto da cidade de Chapecó lá por volta da década de 1950, ali por aí, tá bom? Esse monumento, galera, é muito importante você prestar atenção nos monumentos, nos prédios históricos de Chapecó. Por quê? Porque já caíram em prova da FEPESP, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um modelo de questão que pediu justamente a função, o retrato, o recorte histórico, né? E ele citou alguns nomes, ele citou algumas figuras, alguns prédios. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então fica atento aí. Você que está se preparando para a prova de Chapecó, fica atento a esses símbolos históricos do município, tá bom? Bora aqui para a nossa imagem de novo, vamos lá? Olha lá, vamos lá. Acompanhe comigo, por favor, aí na telinha. Acompanhe conosco aí na telinha. Olha lá. Esse monumento aqui, esse monumento foi inaugurado em 1980. Guarda bem isso aqui, ó. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, ó. Guarda bem este nome aqui, ó. Paulo Siqueira foi o artista que criou este monumento. Ele foi inaugurado em 1981 e está localizado onde? Ao lado da Catedral Metropolitana, o monumento do Desbravador. Foi criado para homenagear os primeiros colonizadores que desbravaram o município de Chapecó. Então essa imagem aqui é um grande símbolo de Chapecó. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela. A figura de um gaúcho, aqui ó, viu? Ó.
empunhado um machado, certo? Na mão direita e um galho de louro na mão esquerda, certo? Opa, peço perdão por um erro, tá? Machado na mão direita e um louro na mão esquerda, desculpa, tá? É esquerda, simbolizando a vitória, certo? É interessante, volta aqui, louro. Qual é o outro símbolo que a gente encontra o louro? O símbolo das Olimpíadas, né? O símbolo aí com o pessoal dos gregos lá, aquela história toda. Então o louro simboliza o quê? Vitória, né? Paz, segurança. E aí olha só o simbologismo que isso é utilizado, né? Na imagem aí de Chapecó. É muito importante você prestar atenção nisso, tá certo? Olha só, tem 14 metros de altura e 570 metros. Tem 14 metros de altura e 570 metros. E o que? Pesa 9 toneladas, certo? Então é muito interessante. Aqui nós estamos falando de altura e comprimento, enfim, a importância desse símbolo para o município. E este nome aqui, né, gente, ó, guarda bem isso, ó, muito importante. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando que é importante. Vamos lá, outro grande fato, vamos lá. O oeste catarinense era habitado apenas por índios até 1838, certo? Quando tropeiros, para aqui, opa, hoje está difícil, hein, gente? Vamos lá. Aí, bom, pergunta, o que é um tropeiro? O que é um tropeiro? A gente está falando tanto de tropeiro, né? Mas o que é tropeiro? Você que vai prestar prova aí de Chapecó, se os tropeiros têm grande importância no contexto histórico dessa cidade, você precisa saber o que significa tropeiro. Né? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Os tropeiros são aquelas pessoas, aqueles homens que transportavam mercadorias pelas mulas, né? Então levava aí muitas mercadorias, que hoje quem faz esse papel são os caminhoneiros. Naquela época eram os tropeiros, que andavam viagens, né? Horas, dias, levando mercadorias de um lado para o outro, de um lado para o outro. Esses eram os tropeiros. E interessante que foi graças aos tropeiros que surgiram algumas cidades, aqui no nosso estado principalmente. Algumas, por exemplo, Chapecó, outra, por exemplo, Araranguá, Curitibanos, certo? Então é muito importante vocês pararem e perceber a importância dos tropeiros dentro da história do nosso estado, né, de Santa Catarina, e também dentro, no caso aqui específico, da história de Chapecó, certo? Volta aqui para a nossa telinha, volta aqui, ó. Tropeiros paulistas e imigrantes italianos, alemães, vindo do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, a importância dos gaúchos, né? Rio Grande do Sul, certo? Começaram a cruzar a região rumo a São Paulo para comercializar gado. E aí é o que eu acabei de comentar, ó, as paradas dos tropeiros, certo? Com a vinda das companhias colonizadoras, iniciou o processo de migração e ocupação do espaço, certo? Podemos dizer então que, olhando aqui para mim, podemos dizer então que os imigrantes europeus e os tropeiros juntos, vamos dizer assim, esses dois pontos juntos, cruzando, né, formam o que? O município, a cidade de Chapecó. Obviamente que não nasceu com o nome Chapecó, tá, gente? Já teve outros nomes, eu vou citar um nome daqui a pouquinho, certo? Que também caiu em prova da FEPES, vocês vão ver daqui a pouco. Juntos formaram aí o contexto histórico de ocupação e formação do espaço urbano da Chapecó, tá bom? Da cidade de Chapecó. Fechou? Acompanhem comigo, por favor, aqui, vamos lá. Aqui tem um mapinha que mostra justamente isso que eu estou comentando, olha lá. Durante os tropeirismos, diversas rotas foram criadas e utilizadas pelos tropeiros para chegar até a feira de Sorocaba. Então, reparem aqui, algumas cidades do Paraná, Ponta Grossa, por exemplo, Castro, são cidades que se formaram por meio dessas paradas desses tropeiros, né? Que foram os mesmos que contribuíram para... Olha só, que importante. Xanxerê e Chapecó, né? A formação dessas duas cidades aí. Reparem que são rotas, né? Então, ó, a rota azul são caminhos de Palmas ou das Missões abertos no século XIX. Século XIX. Então, cuidado com isso aqui, tá, gente? Então,
vamos dizer que as viagens, né, os caminhos abertos no século XIX foram que contribuíram para a formação do município de Chapecó. Depois nós vamos ter o caminho da Vacaria dos Pinhais, certo? Que seria essa que liga a região aqui no Rio Grande do Sul, né? Cruz Alta até Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter o caminho aberto por Francisco de Souza Faria, que é esse que ajuda e contribui para a formação de Araranguá, Mafra, né? Nós vamos ter o atalho feito por Cristóvão Pereira de Abreu, que é esse pedacinho aqui, ó, tá? E caminho aberto por Cristóvão Pereira de Abreu, que liga Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, até aqui no entroncamento que passa por Lages, aqui, ó, a formação aí do município de Lages. É importante eu saber isso? Claro que é importante. Por quê? Porque na prova da FEPESE pode te dar o nome desses caras e afirmando que eles contribuíram para a formação da cidade de Chapecó. E não tem nada a ver, tá? Guardem bem, o que contribuiu para a formação da cidade de Chapecó, olha lá para o nosso mapinha. O que contribuiu, volta aqui para o nosso mapinha. O que contribuiu foi o caminho aberto aqui de Palmas ou das Missões, tá? Não tem nada a ver com esses outros caminhos aqui, esses outros tropeiros. Muito cuidado com isso. É uma pegadinha muito importante que você tem que ficar atento, certo? Pois bem, vamos lá. Continuando aí. As companhias colonizadoras chegam à região oestina, né, instalando-se com capital próprio. É interessante você prestar atenção nessa informação, por quê? Porque boa parte das estruturas que foram criadas na formação da cidade de Chapecó foi com dinheiro privado. Você não tinha nenhum recurso financeiro público. Só lá depois, muito tempo, o governo de Santa Catarina participou, né, concedendo aí alguns incentivos a esses colonizadores, certo? Mas com um objetivo, óbvio, né? Qual é o objetivo dos caras? Pô, os caras estão lá injetando dinheiro, estão ocupando, eu vou ajudar esses caras, eu vou dar incentivos. Mas eles tinham um objetivo. Qual seria esse objetivo? Olha lá a nossa telinha. A preocupação e a necessidade de ocupar logo essa região. E com medo de não perder ela, né? Então vamos ajudar as pessoas lá, né? Vamos ajudar os caras, vamos dar incentivo, papapá. Mas na verdade tinha um interesse. Qual era o interesse? Não, vamos deixar eles ocupar logo, pelo menos fica protegido o espaço, né? E aí então nasce o que nós chamamos de colonização sistemática da região. Certo? Então a importância do governo em criar incentivos se dá pelo fato de agilizar a ocupação para a área ficar protegida, certo? Pois bem, continuando aqui, olha só, eu queria que você desse uma olhadinha rapidinho nessa informação aqui, ó. Um minutinho para você dar uma olhadinha aí. Um minutinho, vamos lá? Acompanhe aí, por favor. Olhou? Interessante. Olha só, aqui aparece para nós alguns nomes que podem sim ser cobrados na prova, certo? Então preste bem atenção aí sobre isso, certo? Olha só, você vai ter uma família que vai iniciar este processo, certo? Uma família. Essa família seria, então, da empresa Ernesto Francisco Bertazzo e os irmãos Agilberto Attila e Manuel dos Passos, certo? É importante vocês prestarem atenção porque foram esses caras que têm a grande importância na história aí da cidade de Chapecó, certo? Esses nomes aparecem em muito dessas famílias, em ruas, em monumentos, em prédios históricos. Por quê? Porque foram as principais pessoas que contribuíram para a formação aí da cidade, certo? Vamos lá, agora que você já deu uma olhadinha, vamos acompanhar comigo aqui as informações. Ó, companhias de colonização que atuaram na região do município de Chapecó a partir da sua criação. Destaca-se a empresa colonizadora fundada por Ernesto e os seus irmãos. Instalou no antigo povoado... Ó, aqui, ó, guarda bem isso aqui. Esse aqui foi um dos nomes de Chapecó. Passo dos Índios, certo? Que hoje é a atual cidade de Chapecó.
caiu uma pergunta na FEPESE sobre isso. De tantos nomes, assinale aquele que um dia Chapecó foi chamado, né? Ela já foi chamada aí, conforme você pode ter observado na nossa telinha, de Passo dos Índios, tá bom? Então, uma informação de grande necessidade aí, certo? Continuando aqui, olha lá. Aqui eu achei interessante trazer esses 3 pontos estratégicos para vocês, certo? A criação do município de Chapecó foi em 25 de agosto de 1917, e aí representou o quê? 3 pontos importantes. Primeiro ponto, vamos lá, a definição da região como parte integrante do contexto catarinense, né? Nasce aqui então uma nova unidade política administrativa, certo? Nasce aqui uma nova referência política para o Estado. Então, esse é um dos pontos de grande importância aí para o Estado, um dos objetivos, uma das grandes importâncias da criação da cidade de Chapecó. Vamos ver os outros 2 pontos. A necessidade urgente de uma ação de colonização. Eu acabei comentando com vocês isso nos slides anteriores, certo? E a transferência da colonização para a iniciativa particular. É muito importante isso. Porque, lembra que eu comentei? O Estado, primeiro vem o capital privado, certo? Aí depois o Estado se preocupa em dar incentivos fiscais, certo? Mas lembrando daquilo que eu comentei, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Eu vou dar incentivos fiscais, né? Vou dar incentivos fiscais, a galera vai ocupar lá e vai ficar protegido. Essa ideia, este ponto estratégico, explica o que eu acabei de ler para vocês. O que? A transferência para a iniciativa privada. Certo? É nesse sentido. Continuando aqui aos nossos pontos aqui, as nossas imagens. Vamos lá. A atividade econômica do extrativismo, certo? Com a consequente venda da produção aos países do Prata quer dizer bacia do Rio da Plata, tá? Através do sistema de balsas tomou conta, né? Tomou conta aí, o sistema de transporte estratégico foi as balsas entre os países do Prata, tá? Aqui é importantíssimo, galera, olha só, é importantíssimo. A fertilidade do solo, certo? A fertilidade do solo, num curto espaço de tempo e região, Ostina inseriu-se em um processo amplo de expansão econômica colonial no sul. Pessoal, olha só, é interessante prestar atenção no seguinte, olha aqui. O Brasil, ele tem terras, né, de origens vulcânicas. O que seriam essas terras de origens vulcânicas? Para os italianos, a tão famosa terra rossa, que são terras que foram criadas devido a um derramamento de lava vulcânica que aconteceu lá no passado, na formação dos continentes, etc. Onde nós temos isso no Brasil? Um pouco do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e um pouco no oeste do Rio Grande do Sul, ou seja, o derramamento da lava vulcânica. E é justamente nessa parte que nós vamos encontrar a importância da agricultura para Chapecó, certo? Porque você tem uma terra que é extremamente fértil, certo? Extremamente fértil. Conforme você pode observar aqui na nossa telinha, ó, olha só na nossa telinha, você pode observar o seguinte. Essa ideia de agricultura, ela também vai trazer para Chapecó alguns pontos, ou o que a gente chama também de festas, né, de datas importantes para a cidade. Acompanhe comigo essa lista aí, ó. Olha lá. Destaque da cidade de Chapecó são as várias festas, feiras e exposições que atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. Então nós vamos ter o Salão Brasileiro de Suinicultura, a Festa do Leitão, a Festa do Frango e do Peru, a Festa das Nações, a Kerberfest, né? Depois você vai encontrar ali, ó, a EFAP, Exposição Feira Agropecuária e Industrial Comercial de Chapecó, né? Ambientales, Dança Chapecó, Mercolacta e outras tantas festas. Então, olha só interessante, alguns pontos como essa ideia do solo extremamente
fértil, contribui para a atividade agrícola do município, certo? E com isso vão surgindo culturas e mais culturas, e festas e mais festas, e datas e mais datas, até que se torne uma parte importante das festas e culturas folclóricas da cidade. Então podemos dizer que o futuro histórico, né? Aliás, futuro não, viajei um pouquinho, foi mal, desculpa. O passado histórico de Chapecó traz grandes significados para as atuais festas, aí, atuais feiras, atuais exposições para a cidade. Certinho, pessoal? Olha só, dividindo aí com vocês a telinha, vamos lá? Agora sim, agora vocês não estão vendo. Acompanhando esse raciocínio, nós vamos encontrar agora alguns pontos. Vamos lá. A gastronomia, né? Traços marcantes está vinculado às culturas gastronômicas gaúcha, alemã e italiana, conforme eu havia comentado com vocês. E aí, interessante destacarmos duas que todo mundo, todo catarinense adora, né? O tão famoso churrasco, né? E chimarrão. Ou seja, né? Nossos irmãos gaúchos, né? Eita, nós! Eu sou de São Paulo, né? Moro atualmente aqui em Santa Catarina, faz aí uns 8 anos, e é interessante você aprender essa cultura, né? O gaúcho, ele tem um amor, né? Tem todo eu até gosto de brincar, tem toda uma cerimônia, todo um ritual, né? Para fazer um churrasco. E isso é muito importante, porque isso se traz uma história, um folclore, uma identidade cultural, né? E isso é cada vez mais presente, forte, na região oeste do nosso estado, na cidade de Chapecó. Então, por isso que lá atrás eu falei para vocês que o gaúcho, ele tem sim uma grande importância para a história de Chapecó, né? Tanto a questão de ocupação, transformação do espaço, lembra, ó, espaço e economia, a transformação disso, até a construção da identidade, né? Então é muito interessante isso. Acompanhem comigo aqui a telinha, vamos lá? Bom, continuando aí. Agora eu vou trazer para vocês alguns pontos históricos, justamente para justificar aquilo que eu comentei com vocês. Já caiu na prova da FEPES alguns nomes de prédios públicos históricos e pedindo algo sobre. Então é importante a gente conhecer alguns. Vamos começar aí por este prédio, né? O próprio prédio do museu, certo? O museu histórico. Perdão, o Museu de História e Arte de Chapecó. O próprio museu, ele já foi sede da primeira prefeitura de Chapecó, galera. E foi tombado como um patrimônio histórico. Olha lá, ele se localiza na Avenida Getúlio Vargas e é possível apreciar a exposição permanente aí de Chapecó, Rios e Culturas de Memória. A mostra traz 8 salas de história dos 100 anos do município, contada em 3 polos: aspecto cultural, político e a parte social aí do município de Chapecó. Então é muito importante esse museu, ele traz um pouco dessa história, né, das ocupações, transformações, né? Outro prédio, o Museu de Colonização de Chapecó, que está sediado na Casa História da Família Bertazzo, né? Então lembra os irmãos Bertazzo. Só chamando a atenção de vocês rapidinho. Volta aqui para a minha telinha principal, olha lá. A família Bertazzo, ela depois de ocupar o espaço, tudo, elas começam a romper laços, né? Então cada um vai para um lado e aí começa a fragmentar os territórios, certo? Por isso que algumas cidades vão surgindo depois aos poucos. Então essa família que, vamos dizer assim, que cria um certo monopólio histórico na cidade de Chapecó, né? Que antigamente não era a cidade de Chapecó, era Passo dos Índios. Depois vai se fragmentando e vai formando essas outras cidades vizinhas, porque essa família começa a se separar os laços, né? E aí então começa a constituir o espaço que nós conhecemos hoje. E é interessante saber a história dessa família para entender a importância dos nomes e dos prédios públicos, certo? Então voltando aqui, como por exemplo o prédio histórico, né? A Casa Histórica da Família Bertazzo, que virou aí o Museu da Colonização de Chapecó, certo? Outro grande monumento que todos vocês precisam estar atentos, a grande informação seria o seguinte: esse museu ele tinha como objetivo divulgar e problematizar aspectos da história da colonização do município de Chapecó, pessoal, né? Que foi colonizada a partir de Bertazzo, o Maia e a companhia na década de 20.
certo? E aí o que acontece? Apresenta para nós também trocas e conflitos dos diversos grupos étnicos. É uma história, né? Vem mostrar para nós que, obviamente, primeiro moravam os índios, chegavam os colonizadores, então vai contar um pouco dessa história do município de Chapecó. As empresas colonizadoras ficaram encarregadas de ocupar o espaço através da divisão e comercialização das terras. Tá aí a importância que eu falei para vocês, quando o Estado, ele incentiva por meio de vários, vamos dizer assim, incentivos fiscais e outros incentivos para a ocupação desse território, justamente para proteger esse território. E ao mesmo tempo que a ocupação vai acontecendo, vai delimitando o espaço, certo? E aí então você vai ganhando aos poucos o quê? O formato de um mapa aí, muito próximo do mapa de hoje, né? Chapecó e a região metropolitana, as cidades que ficam interligadas, certo? Bom, voltando aqui para a nossa telinha, vamos lá. O processo colonizador, por outro lado, esse era um lado, né? Divisão, comercialização. Por outro lado, resultou na exclusão dos habitantes originários do espaço, ou seja, os indígenas e as populações caboclas, né? Então é muito importante resgatar essa ideia com vocês. Tivemos dois pontos, a divisão, ocupação e a comercialização, mas do outro lado a exclusão, né? Nem todo mundo participou da construção desse espaço. Bom, outro grande prédio histórico na cidade é o Museu Tropeiro. Agora você sabe o que é tropeiro, né? Nós só falamos aqui no decorrer da aula. Tropeiros. O que esse museu apresenta para nós? Ele apresenta peles e ossadas, certo? Também apresenta para nós ferramentas e armas abandonadas por bandidos e soldados da Guerra do Contestado e também da Revolução Farroupilha, certo, pessoal? Então é muito importante, de novo, resgatar a importância dos nossos amigos, né, gaúchos na formação da história de Chapecó. Bom, aqui eu trouxe para vocês duas questões, certo? Que caíram aí num concurso de Chapecó, certo? Foi num concurso ocorrido também em janeiro de 2022. Vamos na primeira, era uma pergunta só, mas como ela era extensa, eu dividi assim para caber. Acompanhe comigo, por favor, vamos lá. De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Chapecó, são destaques para a visitação turística no município os monumentos. Vamos lá. 1. Museu de História e Arte de Chapecó. Seus acervos abrangem uma variada composição de objetos de caráter histórico, artístico e etnográfico e antropológico e de diversas tipologias. Certa resposta, porque nós estamos falando de uma casa de memória, né? O museu é uma casa da memória. Então, o que acontece? Ele vai trazer para nós justamente o quê? Traços que explicam a formação deste território, né? Por isso que eu falei, vamos conhecer um pouquinho a história de cada prédio público, né, que fazem parte da história da cidade, né? Vamos lá, 2. O Museu Antônio Saliste de Campos, né, composto pelos acervos arqueológico e etnológico de grupos caçadores, coletores e ceramistas e de etnias Yanomamis e Charruas, certo? Olha só. A 2, não é verdade, né? O Museu Antônio Saliste de Campos, composto pelos acervos arqueológicos de grupos caçadores, coletores, ceramistas de etnias Yanomami, não é essa etnia, lembra que nós falamos agora, né, lá no início da aula. Então, até isso tem que saber, quais são os tipos indígenas que ocuparam a região. Vamos lá, 3. A Catedral Santo Antônio, inaugurada em 1956, possuindo 2 torres com 40 metros de altura. A vista do alto da catedral possui o formato de cruz. Atrás da catedral há uma gruta em pedra com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora das Graças, onde diariamente inúmeras pessoas fazem orações. Certa resposta. Então é muito importante você também procurar saber a história da catedral, certo? Que a vista do alto da catedral possui formato de cruz. Atrás da catedral uma gruta, né? Então é interessante você perceber que a catedral era um ponto de referência no município. O que é a catedral? A igreja mãe, a igreja matriz, certo? Então muito importante também você dar uma visitada lá no site e ver aí o contexto histórico da catedral, tá bom? Volta aqui.
O monumento desbravador, inaugurado em 25 de agosto de 81, com o objetivo de homenagear os primeiros desbravadores que colonizaram a construção do município, criado pelo artista Emílio. Aqui, ó, tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Ó, vamos voltar rapidinho? Volta. Opa. Aqui. Paulo Siqueira. Tá vendo porque eu falei para vocês prestar atenção no Paulo Siqueira? Ele cai na prova, certo? Ele cai na prova justamente quando a gente está analisando essa questão aqui. Não foi o Emílio, tá? Não foi o Emílio, certo? O restante tá tudo certo. Simboliza aí, ó, o machado, depois tem o louro. Ó, uma prova de 2022. Tá vendo? Então não é somente você saber quem colonizou, como colonizou. Não é somente isso. Você precisa saber também os prédios históricos, né? Que traz um pouco dessa certidão de nascimento, vamos dizer assim, da cidade de Chapecó. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Voltando aqui, vamos lá. Um outro exemplo. Olha lá, ó. Também de um concurso, de um processo seletivo realizado em julho de 2021. O município de Chapecó, em seu processo histórico, recebeu muitas denominações, certo? Assinale a alternativa que indica corretamente um dos seus primeiros nomes. E um dos primeiros nomes é Passo dos Índios. Comentei na aula agora não, no início, né? Olha só, Chapecó teve vários nomes antes de chegar o nome Chapecó. E um deles foi Passo dos Índios, certo? Então, esses exemplos de questões, alguns de concurso bem recente, em janeiro deste ano, outros de processos seletivos já realizados no passado, mostra para nós qual é a tendência da FEPESE quando ela te joga esse tipo de assunto para estudar. E o que nós procuramos fazer aqui na nossa aula? É justamente trazer para você onde fica, principais características, principais aspectos econômicos, principais personagens históricos na construção dessa cidade e principalmente a importância dos prédios públicos históricos de Chapecó. Porque vocês perceberam que a FEPESE busca. A FEPESE, como por exemplo, ó, se eu voltar nessa questão aqui, eu tinha que saber, por exemplo, quem criou o monumento ao desbravador. Eu tinha que saber, por exemplo, o museu de arte. Eu tinha que saber, por exemplo, quais são as etnias. Eu tinha que saber, por exemplo, a catedral. Então, é muito importante eu estar atento a este contexto, certo? Aqui, galera, é só as referências bibliográficas que nós usamos para essa aula. Então, arquivos aí da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico aí da Fundação Cultural de Chapecó, a própria Prefeitura de Chapecó, o IBGE e algumas fontes aí de notícias. Esperamos sim ter contribuído aí com vocês para esclarecer um pouco da história de Chapecó, trazer um pouquinho da importância de certos pontos históricos para entender o presente, como por exemplo as festas que existem, né? Trazer para vocês, por exemplo, pratos típicos, trazer para vocês, por exemplo, qual foi o papel dos gaúchos, dos paulistas, né? Até a questão da participação dos paulistas, enfim. Nós procuramos trazer aí de tudo que específico que o edital publicou, aquilo que mais seria importante para você fazer a sua prova, tá certo? Agradecemos então imensamente a sua participação aqui conosco, certo? Para vocês, obrigado aí por tudo pela companhia de vocês, certo? Grande abraço, valeu, até a próxima, galera, valeu!